O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é disponibilidade de água doce. 14% das reservas mundiais estão no território brasileiro. O país possui 12 bacias hidrográficas que estão distribuídas por todo o território nacional. Mas o que são bacias hidrográficas? São áreas de uma região composta por um rio principal e seus afluentes que escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo. Começamos então falando pela bacia amazônica. Contém apenas 7% da população nacional, mas dispõe de 70% das águas superficiais, caracterizada por extensa rede hidrográfica, com grande disponibilidade hídrica. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual na bacia hidrográfica é de 2.205 milímetros, cerca de 25% a mais do que a média nacional. A disponibilidade hídrica corresponde a 81% da disponibilidade superficial do país. Tem grande potencial de exploração hidrelétrico, que é energia limpa, e possui também mais de 15.500 quilômetros de hidrovias, importante meio de transporte comercial na região. Para o aprimoramento desses meios e que tudo ocorra, é necessário garantir os usos múltiplos das águas, por meio de um planejamento integrado, pelos diferentes setores, hídricos, elétrico e o de transporte. Bacia Atlântico Leste. Atlântico Leste abrange 3,9% do país. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.018 milímetros, bem menor do que a média nacional. Sua disponibilidade hídrica é de 305 metros cúbicos, ou seja, 0,3% da disponibilidade nacional. Caracterizada por apresentar períodos críticos de prolongadas estiagens, resultado de baixa pluviosidade e alta evapotranspiração. As soluções, dentre elas destacam-se a distribuição de águas por meio de caros-pipa e a perfuração de novos poços. Possui a segunda menor disponibilidade hídrica dentre as 12 regiões hidrográficas brasileiras. A oferta natural de água não está sendo suficiente para o atendimento da demanda atual, o que pode ser um indicativo de potenciais conflitos pelo uso de água. Atlântico Nordeste Ocidental. Possui uma área aproximada de 3% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.700 milímetros. Disponibilidade hídrica da região é de 320,4 metros cúbicos, menos de 0,5% da disponibilidade nacional. Em relação à demanda versus a disponibilidade, 36% da extensão dos rios encontravam-se em situação preocupante, crítica ou muito crítica, e outros 64% de trechos de rios analisados em situação confortável ou excelente. Ocorre o risco de desmatamento de grande área de floresta tropical, na promissora fronteira agrícola, e desmatamento e assoreamento de nascentes de rios afluentes, situação que deve ser analisada. Atlântico Nordeste Oriental. Possui uma área de cerca de 3,4% do território nacional, caracterizada por apresentar períodos críticos de estiagem prolongadas, resultado de baixa pluviosidade e alta evaporação. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.052 milímetros. A disponibilidade hídrica superficial é de 91,5 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a 0,1% apenas da disponibilidade superficial do país. Se caracteriza por apresentar temperaturas elevadas durante todo o ano, baixas amplitudes térmicas, forte insolação e altas taxas de evapotranspiração. Um território vulnerável, representado por frequentes e longos períodos de estiagem. A busca de soluções para melhorar a convivência com o clima da região vem sendo facilitada por estudos climáticos e por projetos e obras estruturantes capazes de mitigar os efeitos da escassez de um bem tão necessário a todas as atividades, principalmente a sobrevivência humana. Atlântico Sudeste. Drena é uma das mais expressivas regiões hidrográficas brasileiras. É a segunda mais populosa, apresenta alta diversidade de atividades econômicas e significativo parque industrial, constituindo-se em uma das mais envolvidas regiões do país. A área aproximada dessa bacia é 2,5% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.401 milímetros e sua disponibilidade hídrica é de 1,2% da nacional. Principais ameaças à qualidade de água nessa bacia: baixos índices de tratamento dos esgotos provenientes de áreas densamente povoadas, o que inclui áreas de mananciais importantes, poluição industrial gerada pelas numerosas indústrias, tanto as de grande porte quanto as de pequeno porte,
perda de cobertura vegetal, o que aumenta a sua vulnerabilidade em relação à poluição difusa e à eutrofização. E por fim, risco de acidentes ambientais, em virtude do intenso fluxo de insumos com potencial poluidor nas principais rodovias. Atlântico Sul. Tem grande importância no país por abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por sua importância turística, com uma área de cerca de 2,2% do território nacional. Segundo dados do IMET, a precipitação média anual é de 1.644 milímetros e sua disponibilidade hídrica é de 0,7% da disponibilidade nacional. O maior uso consultivo é para irrigação, representa 66% da demanda total, seguido pelo uso industrial, que representa 19%. Região hidrográfica do Paraguai. A região hidrográfica do Paraguai, também chamada de Bacia do Alto Paraguai, ABAP, possui uma área de 363.466 mil quilômetros quadrados, abrangendo 4,3% do território nacional, sendo a sua maior parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O seu percurso possui em torno de 2.582 quilômetros de distância, sendo desde a nascente até o seu final. A precipitação média anual é de 1.359 milímetros, divididas nos 12 meses do ano. A cobertura vegetal e uso da terra. A agropecuária é a principal atividade econômica da região. No Pantanal, a pecuária extensiva foi a base de sua ocupação e ainda é a principal atividade. Entretanto, o modelo da pecuária pantaneira tem passado por alterações, com a introdução de novos instrumentos e técnicas de manejo. A principal delas, o plantio de pastagens exóticas. A geração hidrelétrica. O potencial hidrelétrico aproveitado na bacia RH do Paraguai corresponde a 1,3% do total instalado no país. Região hidrográfica do Paraná. A região hidrográfica do Paraná possui uma área de aproximadamente 879.873 quilômetros quadrados, correspondendo a 10% do território nacional. Seus afluentes contribuem para o reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu. A área irrigada da região hidrográfica do Paraná é de 2 milhões de hectares, a RH com maior área irrigada do Brasil, correspondendo a 36,3% dos 5,8 milhões de hectares irrigados no Brasil. Estimativa realizada para a vazão de retirada para irrigação concentra-se principalmente nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, mais principalmente na bacia do rio Mogi Guaçu, sendo um amplo polo da agricultura. O potencial hidrelétrico aproveitado da região é de 41.566 megawatts, correspondendo a 47% do total instalado no Brasil. Essa produção se dá devido somente pela usina hidrelétrica de Itaipu. Região hidrográfica do Parnaíba. A região hidrográfica Parnaíba configura-se como uma das mais importantes da região nordeste do Brasil. A RH está dividida em 3 grandes unidades hidrográficas: a Parnaíba Alto, a Parnaíba Médio e a Parnaíba Baixo. A baixa oferta de água tem sido historicamente apontada como um dos principais motivos associado ao baixo índice de desenvolvimento econômico e social, pois não tem água o suficiente para a proliferação humana e nem para a produção do seu próprio alimento.
Região hidrográfica do São Francisco. A região hidrográfica do São Francisco possui aproximadamente 638.466 mil quilômetros quadrados, correspondendo a 7,5% do território nacional. Estima-se que uma área total irrigada de 626 mil hectares, esta para o desenvolvimento da agricultura. A região do São Francisco tem importante papel na geração de energia elétrica, cujo potencial hidrelétrico instalados é de 10.708 megawatts, sendo estas as principais questões da região hidrográfica do São Francisco. Região hidrográfica Tocantins e Araguaia. A região hidrográfica do Tocantins e Araguaia apresenta importância no contexto nacional, pois se caracteriza pela expansão da fronteira agrícola, principalmente com relação ao cultivo de grãos potencial hidroenergéticos. O principal uso consecutivo da água da RH Tocantins-Araguaia é a irrigação para a produção agrícola, para as produções dos grãos de soja e milho principalmente, com cerca de 84 metros cúbicos por segundo. Região hidrográfica do Uruguai. A região hidrográfica do Uruguai apresenta grande importância para o país, em função das atividades agroindustriais desenvolvidas e do seu potencial hidrelétrico. O rio Uruguai possui cerca de 2.200 quilômetros de extensão, originando-se da confluência dos rios Pelotas e do Rio do Peixe. A região hidrográfica do Uruguai apresenta um grande potencial hidrelétrico, com uma capacidade total, considerando os lados brasileiros e uruguaios, com produção de 40,5 kW por quilômetro quadrado, uma das maiores relações de energias por quilômetro quadrado do mundo. Atualmente, estão instalados na RH, ao longo do Uruguai e seus afluentes, aproximadamente 6.000 megawatts. Apesar da grande quantidade de reservatórios, de forma geral, elas operam com pequenos volumes de espera, quando comparados aos grandes volumes de afluentes, resultando em uma pequena capacidade de amortecimento das cheias. Essa porção da bacia apresenta-se com trechos com alta vulnerabilidade à inundação. Mas afinal, qual é a importância das bacias hidrográficas? Como a bacia hidrográfica costuma coletar toda a água superficial ou subterrânea de suas águas em direção ao leito de um curso d'água, ela acaba carregando junto com as águas toda a poluição gerada na área da bacia. O uso de agrotóxicos, os poluentes atmosféricos, despejos de esgotos industriais e domésticos acabam afetando a qualidade de água dos rios pertencentes a essa bacia. Além da qualidade, a quantidade de água de um rio também pode ser afetada pelo mau uso das águas. Como uma bacia hidrográfica está interligada às outras, esse mau uso acaba prejudicando não só a própria bacia local, mas todo o sistema dos recursos hídricos. É muito importante a participação e o comprometimento de todos na busca de soluções dos conflitos visando a qualidade e quantidade dos recursos hídricos para todos os setores.